CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Ei, Gilberto, bom dia para você. Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Gilberto, como é que é essa história aí de ligações de áudio e vídeo no WhatsApp? Dá para gravar? Então, Fernanda, essa é uma demanda bem comum. Muitas pessoas têm a necessidade, por uma questão de reunião, por uma questão de estar conversando com alguém, precisa fazer algumas anotações e gostaria de gravar, ligações de áudio ou de vídeo no WhatsApp. A gente sabe, que essa não é uma função nativa do aplicativo, ou seja, dentro do WhatsApp não tem como gravar isso, e a gente precisa, então, usar de alguns elementos, alguns agentes externos, para exatamente fazer essa gravação, Lembrando que as gravações, elas podem ser utilizadas como prova, em casos judiciais, inclusive, e por lei, os brasileiros podem gravar ligações desde que eles sejam um dos interlocutores da chamada, Não é necessário obter o consentimento da outra pessoa, mas recomenda-se avisar o outro participante da chamada, de voz ou de vídeo, que essa a gravação está sendo feita, para isso. Mas não é ilegal desde que você, o que está fazendo a gravação, seja um dos interlocutores, ou seja, faça parte daquela conexão. O que é interessante que você avise, o outro lado que está sendo gravada a ligação. E como fazer isso, por exemplo, no Android, Então, como eu falei, o WhatsApp, ele não tem um recurso nativo de gravação de chamadas de voz e vídeo. Então, você vai precisar usar uma ferramenta de terceiros para isso. Uma das opções, no caso dos aparelhos da Samsung, ele tem um gravador de tela, que você pode habilitar. Então, você pode habilitar o gravador e ele vai, é uma função nativa do Samsung, e ele vai fazer a gravação do áudio e vídeo da tela que está sendo passada, ali no celular. Então, essa é uma opção. Para quem não tem essa opção, existe um aplicativo gratuito chamado de AZ Screen Recorder, que tem lá no Play Store. AZ Screen Recorder, que você pode usar esse aplicativo para fazer a gravação de áudios ou de vídeos. Basta você instalar o aplicativo, e abrir esse aplicativo durante a chamada do WhatsApp. Vai clicar lá no ícone do alto-falante para ativar o Viva Voz, que tem que estar o Viva Voz também ligado, no caso do WhatsApp, para melhorar o áudio lá da gravação. E aí depois você pode iniciar a gravação da tela e capturando, a chamada do WhatsApp para isso. E aí você tem uma opção lá de um ícone na câmera para gravar a chamada de voz e vídeo do WhatsApp, Terminado isso, ele vai finalizar a gravação, O iPhone também é possível de fazer a mesma coisa, No caso, usando, na verdade, o gravador de tela nativo. No caso do iPhone, ele também tem, como no Samsung, um gravador de tela nativo, Mas, o áudio, por uma limitação do sistema operacional, do caso do iPhone, o áudio não será capturado, mesmo que o microfone esteja ativado. Então, essa é uma limitação do iPhone nesse caso, para essa situação, Alguns aplicativos no Apple Store prometem gravar ligações, do WhatsApp, mas praticamente as informações os aplicativos que funcionam são todos pagos, não tem aplicativos gratuitos para isso, nesse caso. E aí a pergunta também, algumas pessoas perguntam, as ligações do WhatsApp ficam gravadas no servidor lá da Meta? Não ficam, Na verdade, essas gravações que são feitas ficam armazenadas no seu telefone, com data e horário do que foi feito, nesse caso. E aí, essas gravações ficam gravadas, aí você pode depois recuperar isso e usar isso em uma outra situação, ou como uma anotação de uma reunião, em relação a isso. Outra Gilberto, pergunta comum. Vamos para o Repórter CBN? Oi, vamos lá. Voltamos já. Estou de volta com a participação do Gilberto Sudré. Sudré, você estava ensinando a gente a gravar. Exatamente, Fernanda. A gente falou aqui sobre as gravações de ligações de áudio e vídeo do WhatsApp. A gente sabe, que o WhatsApp não tem essa função nativa. Então, para fazer esse tipo de situação de gravação de ligações de voz e vídeo, a gente precisa de aplicativos externos ao WhatsApp para isso. No caso do Samsung, a gente tinha comentado, ele tem a função interna do Samsung que faz a gravação de tela, Então, você pode fazer usando a função do Samsung. Quem não tem essa função disponível, existe um aplicativo para Android gratuito no Google Play chamado AZ Screen Recorder, que faz essa gravação. Então, basicamente, você tem que instalar o aplicativo. Quando a ligação do WhatsApp for iniciada, você ativa esse aplicativo, faz a gravação. É interessante ligar o Viva Voz da ligação para poder o aplicativo consiga capturar essa situação e vai funcionar sem problema nenhum. No caso do iPhone,
a gente tem lá uma função interna, mas infelizmente, por limitações do sistema operacional, né, aplicativos gratuitos não têm essa função, só os aplicativos pagos que têm a função de gravação de ligações de áudio e vídeo. Né? O Marcelo está perguntando do Samsung. Sim, o Samsung ele tem uma função de gravação de tela. Né? As versões mais novas do Android do Samsung. Então você pode habilitar, ele vai gravar o que está acontecendo na tela, no áudio e vídeo da tela do aparelho. Né? Uhum. A gravação, fica dentro do aparelho, né? Não fica na nuvem, né? Em lugar nenhum em relação a isso. E aí, essa é uma situação. Uma pergunta também comum é se a pessoa com quem eu estou conversando fica sabendo que eu estou gravando. A princípio, não, porque a aplicação está rodando no seu aparelho e não vai nenhuma sinal ou informação para o seu interlocutor de que aquela gravação está sendo feita, não é para isso. Né? Mas, como eu falei, não é proibido a gravação da sua ligação, desde que você seja um dos interlocutores, mas é interessante que você avise a pessoa do outro lado que está sendo gravada, que a ligação está sendo gravada nessa situação. Né? Entendido. Quem tiver dúvidas, dá tempo de mandar pergunta para cá, 992994297. O Motorola também tem, é o Manolo falando. Dos Motorolas que eu tive acesso, Manolo, não encontrei essa função. Né? O dele tem, ele está contando aqui, é o Edge então 40 ótimo. Neo. Então, ok. Então, nesse caso, é só você usar essa função também para gravação das ligações. Do que eu testei até em outros Motorolas, mas não achei essa função disponível. Provavelmente os que eu estava usando eram versões mais antigas do Android. O seu deve ser uma versão mais nova e já tem essa função também instalada. Uhum. E o Anderson está nos perguntando se vale também para o Telegram, esse mesmo caminho aí. Vale também, boa pergunta do nosso ouvinte. Vale também. Na verdade, qualquer tipo de aplicação, né, de chamada de áudio e vídeo, até o Teams, né, ou o Google Meet, que estiver acontecendo no seu aparelho, na tela do seu aparelho, esse processo que eu comentei funciona para o WhatsApp e qualquer tipo de ligação de voz e vídeo que esteja acontecendo no seu aparelho também. Uhum. O Ricardo pedindo para a gente repetir o nome do app. É AZ Screen Recorder. Tem lá no Google Play, é um aplicativo gratuito. Tá, que vale para o Samsung, é isso? Vale para todos os aplicativos Android. Aí são para todos os aparelhos que têm Android. Samsung, Motorola, Sony, todos eles, né? O Asus, também todos eles funcionam. Uhum, porque no caso do Samsung e do Motorola, como o nosso ouvinte comentou, já tem essa função nativa, né, de gravação de tela e vídeo. Mas quem não tem, pode usar o aplicativo. Uhum. A Mayara também está dando o exemplo dela aqui, um Xiaomi. Tem função, grava tela original, é de fábrica e gravação específica de ligação também. Legal, então, muito bom. Também já resolve o problema, não precisa de instalar o aplicativo. Isso. Gente, muito legal. Ó, podem continuar mandando suas perguntinhas. Enquanto isso, a gente vai para os nossos destaques do que marcou a semana na tecnologia. Viralizou. Muito bem, Fernanda. Uma notícia super legal, né? Que finalmente o chamado Galaxy Ring foi lançado, né? Na verdade, o Galaxy Ring é um anel inteligente da Samsung que ele se conecta ao celular e você tem uma série de funções, né? A partir desse anel. Você pode habilitar a ligação, atender ligação. Na verdade, é só atender, né? O áudio continua sendo no celular. Você tem funções de monitoramento de oxigenação do sangue, tem frequência cardíaca, tem uma série de funções. O anel ainda está sendo vendido só nos Estados Unidos, né? Em torno de $400 lá, né? Preço de lá dos Estados Unidos. Ainda no Brasil, o preço ainda não foi revelado. Vamos ver como é que ele chega até aqui, né? Mas é uma interface interessante, né? Para o celular, que agora você usa um anel, né? Para fazer esse contato, né? Essa comunicação com o celular também. Para isso. Vamos ver como é que ele vai chegar aqui no Brasil, qual é o preço que ele vai chegar aqui no Brasil, né, para isso. Uhum. Na semana passada a gente viu aquela polêmica, né, que a ANPD suspendeu aquela coleta de dados da Meta, né, para o treinamento da IA, da inteligência artificial da Meta, para isso, né. O Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, se reuniu nessa semana e decidiu manter a suspensão do treinamento de IA no Brasil para a Meta. Então a gente tinha falado sobre isso na semana passada, né, que tinha sido suspenso, né, o monitoramento a coleta de dados da Meta para treinamento da sua IA, e essa semana a ANPD se reuniu novamente, o Conselho, e aí ficou proibido, ainda continua proibido, né, ou seja, essa coleta de dados pela Meta sobre isso, né. E uma notícia super legal, né, que aconteceu essa semana também, é que
Quando a gente tinha que fazer, houve vazamento de dados e usaram meus dados de forma indevida, e eu queria fazer uma denúncia para a NPD, né, sobre esse uso indevido dos meus dados pessoais. No passado, era um processo bastante burocrático, que eu tinha que entrar no site, fazer uma assinatura digital, tinha um formulário específico para isso, ficava bem mais complicado, e um acesso mais difícil dos titulares de dados fazerem uma denúncia de violação da LGPD. Agora, essa semana, o portal GovBR já conta com serviço para receber essas denúncias de violação de dados à LGPD. Então, super legal. Você vai entrar lá lá no portal do GovBR, com a sua conta do GovBR, e tem lá um botão agora que você consegue fazer uma denúncia sobre a NPD. A gente imagina que agora, com essa facilidade, a quantidade de denúncias, né, de uso indevido de dados pessoais vai aumentar bastante, né? Então é uma questão interessante, facilitou bastante para os usuários denunciarem o uso indevido de seus dados pessoais. Muito bom. E esses últimos vazamentos absurdos, inclusive de chaves de Pix, né? Exatamente, do 99, né, aquele aplicativo de transporte, né, também, né, e teve mega vazamento aí de quase 2 bilhões aí de senhas, né, também, que impactou bastante aí no mercado sobre isso. Então, na verdade, a sugestão sempre quando tem um vazamento como esse, a sugestão é que você troque suas senhas, né, por outras senhas novas, e não use a mesma senha. Por isso que a gente fala que não usar a mesma senha em vários serviços da internet, porque se um dos serviços tem suas senhas vazadas, todos os serviços que você usou a mesma senha também estão vulneráveis. Então, isso é uma questão importante. Então, é bem crítico isso, viu? E tem um hacker também que está querendo vender milhões de informações, não é isso? Você viu essa notícia? Eu vi, exatamente. Essa informação foi um vazamento maciço de senhas, né? Que tem essa situação. Essa semana a gente teve vários eventos de vazamentos de senhas, empresas de eletrodoméstico que foi vítima de vazamento, empresas de transporte de cargas também tiveram seus sistemas paralisados por causa de ataques dessa situação, ou seja, os atacantes estão em atividade, né? Então, cabe às empresas agora cuidar da sua infraestrutura, melhorar a sua infraestrutura de segurança, né? E principalmente estar preparado para atender ou para responder os incidentes de segurança, porque a gente sabe que nada é 100% seguro, e a gente sabe que se a empresa está preparada para atender ou para tratar adequadamente o incidente de segurança, o impacto do incidente de segurança é bem menor para a empresa. Então, é importante que ela esteja preparada, né? Porque a pergunta não é se vai acontecer um incidente de segurança, mas sim quando ele vai acontecer. Uhum. Tem uma última pergunta aqui do Renato, voltando às gravações. No Android... Ele pergunta se esse aplicativo é para gravar áudio ou gravar ligação também. Ele grava a tela. Então, o que acontecer na tela do celular, inclusive o áudio que está acontecendo naquele aplicativo, naquela ligação que ele está fazendo, vai ser gravada também. Explicado, Gilberto. Te agradeço pela sua participação, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas muitas participações. Um excelente final de semana para todos. E quarta-feira estamos de volta com mais tecnologia. Muito obrigada.